The Learning Hello, Lounge is very Rafael. special because of that. O Learning Lounge é muito especial por causa disso. So, João, do you hear me? Você tá me ouvindo legal aí, Gabriel? Yes, Rafael. Good evening, buddy. Good to have you here. João, do you hear me? Seu áudio está Beleza, bota o desligado. microfone. Positivo, para não atrapalhar. João, how are you doing today, buddy? How are you today? I'm great in you. I'm fine, thank you for asking. Are you ready for the class? I'm sorry? Are you ready for the class? Yes? Okay. So guys, today we are going to start introducing ourselves. Hoje a gente vai começar nos apresentando, né? Apresentando um ao outro. First, I am going to introduce myself as an example. Primeiro, eu vou me apresentar como um exemplo. Alright? So pay close attention. If you want, you can turn on the captions. Se vocês quiserem, vocês podem ligar as legendas. Do not forget about it. Não esqueçam disso. So, I am Gabriel Cabral Melo. I'm an English teacher and I'm 24 years old. I love to teach English, but I'm also a programming student. I want to be a developer someday. Alright? Eu disse basicamente que eu sou o Gabriel Cabral Melo, tenho 24 anos de idade, sou um professor, amo ensinar, mas um dia eu também quero ser um desenvolvedor, né, um programador. So, alright, Enzo, introduce yourself, buddy. Hi, my name is Enzo, and I have 15 years old, and I love very much to play some games like Cyberpunk, or like most of them are Easter games, but I love to play them on my free time. Okay, Enzo, you only Yeah. did one mistake. In English, we do not say I have. We say I am 24 years old in my case, and in your case, you are Yeah. 15 years old. You do not 15. have Yeah. 15 years old. Okay? So, Uh-huh. repeat with me. I am I am 15 years old. Repeat with me, please. I am 15 years old. That's it. So, guys, Letícia, how do I say eu tenho tantos anos de idade? I am Hmm, tantos years old. exactly. So, Tainá, please introduce yourself. Calma, eu fiquei nervosa. Take your time. Take your time. No worries. Everybody in the same boat. Tá. Todo mundo no mesmo barco. Titanic I am. é o nome do barco. Titanic. Exactly. I hope not. Eu espero que não. Let's go. Tá. I am Taina, and I am Taina, and I am 18 years old, and I love read the book in my free time. I love to read books or I love reading To books. Okay? okay, You cannot say I love read books and you cannot say I love to reading books. You need to say I love to read or okay, I love reading. Okay? It's the same for every verb. É o okay, mesmo para todo verbo. Ok? Por exemplo, I love to cook. Eu amo cozinhar. Or I love cooking. Que também dá na mesma. Eu amo cozinhar. Ok? Um você está utilizando to cook como verbo e o outro você está utilizando cooking, que parece, mas isso aí não é cozinhando? Sim, mas para ser cozinhando tem que ter o verbo to be acompanhando, né? Nesse caso, ele está sendo utilizado como um substantivo. Seria algo como cozinhação, né? A ação frequente de cozinhar. Ok? okay. João, please introduce yourself, buddy. Opa! I am João Leandro. I am 38 years old. I've been a diving supervisor for 18 years. I live in Santos, São Paulo. A good city to live in. Exactly. Buddy, can you explain in Portuguese what is a diving
supervisor or a diving representative? Yes, diving supervisor, português, né? Sou supervisor de mergulho, né? Profissional, então eu exerço minha profissão em águas até menos 50 metros. E eu também sou dive representative, que é um representante de mergulho que verifica procedimento de outras empresas que vai prestar serviço para a plataforma. Exactly. So, pay attention, guys. I just told you. Prestem atenção, pessoal. Eu acabei de dizer para vocês. Sometimes a verb with ing, algumas vezes um verbo com ing, it's not necessarily continuous, não é necessariamente contínuo. Sometimes when you have a verb with ing, algumas vezes quando você tem um verbo com ing, it is a noun, é um substantivo relacionado àquele verbo original. Claro. Então, perceba que ele falou o que aí? Repita o nome da sua profissão em inglês, João. Diving supervisor. Diving supervisor. To dive é mergulhar. Diving é mergulhando. Mas perceba que quando ele falou diving supervisor, ele não quis dizer supervisor mergulhando. Ele quis dizer supervisor de mergulho. O que acontece, pessoal? Quando a gente pega um verbo, qualquer que seja, e transforma ele num substantivo, ou seja, quando a gente pega uma ação, por exemplo, to dive, mergulhar, e quer utilizar ela como um substantivo, como um nome, a gente utiliza ela com ing na forma contínua, da forma que ele fez ali. Então, diving é mergulhando. Mas para ser mergulhando, teria que ser algo como he is diving, ele está mergulhando. Ó, perceba, precisa do auxílio do verbo to be. I am diving, eu estou mergulhando, ou o verbo to be aí novamente. Ou algo como contextual. Por exemplo, I saw him diving, eu vi ele mergulhando. Perceba que aí você coloca um contexto, né, para representar que aquilo é mergulhando. Porém, quando você vê uma palavra com ing aleatoriamente numa frase, sem o auxílio do verbo to be e sem um contexto que relacione ela como gerúndio, provavelmente ela vai ser, na verdade, um substantivo, um nome relacionado àquele verbo original. Um exemplo disso, programming, vem do verbo to program. Alguém sabe me dizer o significado do verbo da ação programming? Programar? Sim, to program é programar. No contínuo vira? Programando. Programando, programming, né? Mas programming também pode ser utilizado como o substantivo the noun programação. Por exemplo, programming language, linguagem de programação. Percebe? Então, algumas vezes, pessoal, quando vocês virem um verbo no gerúndio com o ing no final, não necessariamente ele vai estar de fato no gerúndio. Ele pode estar simplesmente no present participle, né, que é nesse caso I saw him diving, eu vi ele mergulhando, ou ele pode estar sendo utilizado como um substantivo ou um adjetivo. Programming language, diving supervisor, diving representative, ok? Teaching to, ou seja, ferramenta de ensino, ó. Teaching não é ensinando? É, mas nesse caso é ensino, né? Teaching to, ferramenta de ensino, substantivo ensino. Alright, guys. Alright. All right. Alright. Rafael, what about you, buddy? Can you introduce yourself? My name is Rafael. I work as salesman. I like rede. I like rede and play soccer. I am from São Luís, Maranhão, and I really like I am from São Luís, Maranhão, and I very like Jussara. And I like Jussara very much. I like Jussara very much. Eu gosto muito da Jussara. Perfeito, Rafael. Tua colocação, construção, teu vocabulário, adorei tudo. Tanto a forma como você utilizou as, né? I work as a fireman, né? Por exemplo. Muito legal. Or fire. Nesse caso,
O melhor para bombeiro seria fireman mesmo, ok? E utilizou o as da forma correta como Na, ou na, com, na, ver- na, ou na conforme. verdade, Gabriel, eu tentei falar salesman. Ah, eu entendi fireman. É salesman nesse caso, então, tá? A pronúncia. Salesman, Salesman. sorry. Salesman. Mas, não, Sorry. muito bom. Vendedor. Legal, também. O vocabulário tá perfeito. Utilizou as palavras adequadas, a estrutura tá Porque correta. A única coisa que ficou errado foi o final, que você falou I like very, very much Jussara, né? Eu acho que você falou. E o correto é I like falei, Jussara very much. Ok? eu fiquei na dúvida se salesman ou salesperson. Dá na mesma. Salesman é específico porque você é homem, salesperson é generalista, tanto um homem quanto uma mulher. Ok? O que faltou aí Ok. só, Rafael? A pronúncia, cara. Lembre-se, R no inglês não é representative, é representative. Não é read, I like reading or I like to read. Não é I like reading or I like to read. É I like reading or I like to read. Ok? De resto, muito bom. Congrats. Ok. All right, guys. So, do you have any question about the hints I just gave you? Vocês têm alguma pergunta sobre as dicas que eu acabei de dar? No. Do not forget about the rule for pronunciation. Não se esqueçam da regra para pronúncia. When I have two consonants between vowels, quando eu tenho duas consoantes entre vogais, né? I pronunciate the same I pronounce in Portuguese. Eu pronuncio da mesma forma que eu pronuncio em português. Por exemplo, o verbo to attend. Por que eu falo attend e não attend? Já que o I e o U no inglês é A-O, A-O, E, I, U. Por que nesse caso eu não utilizo? Porque quando eu tenho duas consoantes entre vogais, por exemplo, quando no verbo to attend eu tenho dois T's entre o A e o E, eu mantenho a pronúncia do português. Quando eu tenho apenas uma consoante entre vogais, a pronúncia vira a pronúncia do inglês. Por exemplo, wise. O que é wise? É sábio, né? W-I-S-E. Por que eu falo wise e não easy? Porque tem apenas um S no meio, né? Agora, se por exemplo fosse o substantivo killer, por que eu falo killer e não Kyler? Porque eu tenho dois L's entre o I e o E. Ok, pessoal? Does it make sense for you? Faz sentido para vocês? Positivo, com o tempo vai pegando. Ok. Alright. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Só por uma questão de relembrar. O verbo to attend, pessoal. Perceba, to attend porque tem duas consoantes. Agora, como é que eu pronuncio isso aqui? Enzo? To attend? Não, o próximo. Killer? Killer. Por que eu falo killer e não Kyler? Eu não sei. Porque tem dois L's. Entende? A regra é essa. Tem duas consoantes no meio, a pronúncia mantém no inglês. Por exemplo, mantém no português. Por exemplo, I-E, killer, né? A vogal continua com o som da vogal no português. Tem apenas uma consoante no meio, você passa para a pronúncia da vogal em inglês. Por exemplo, João, pronuncia essa palavra para mim. João? Wise, Wise. Por que wise e não easy? porque só tem uma consoante. Aí fica com o som de vogal em inglês. Exatamente. Só tem uma consoante entre as vogais I e E, ou seja, o som permanece no som das vogais em inglês. Letícia, vamos lá. Por que eu pronuncio aqui, por exemplo, skill e não skyle? Porque no final tem duas consoantes e antes uma Exatamente. vogal. Eu tenho duas consoantes até o I. Se eu mudar para a palavra skiller,
você vai perceber que vai continuar a mesma coisa, né? Essa palavra não existe, né? Mas a construção é basicamente essa. Skill é habilidade. Se eu fosse falar skiller, que seria alguém que tem habilidade, não é skiller, né? Perdão, é skilled. Perceba, skilled é alguém, é habilidado, né? Habilidoso, alguém que tem habilidade. Por que eu falo skilled e não skilled? Pelo mesmo motivo, continua com dois L's entre vogais, ok? Agora, vamos pensar na palavra, por exemplo, travel. Não, deixa eu pensar numa palavra mais clara aqui. Letícia, dá uma olhadinha. Letícia não, Tainá, perdão, dá uma olhadinha. Practice. Por que eu falo practice e não practice? Ah, não sei não, por causa das consoantes no meio. Quantas consoantes eu tenho ali e quais são? As duas ali, seita. Exatamente. Então não importa, não precisa ser a mesma consoante repetida, como foram nas palavras anteriores. Se houverem duas consoantes entre vogais, o som vai permanecer com a pronúncia em português, ok? Ok. Alguém lembra o que significa isso aqui? Rafael, você lembra? Mine. Mine. Não, Rubro, não lembro. Bom, mine é o pronome possessivo meu. Mas por que eu falo mine em vez de mini? Porque não tem encontro consonantal entre vogais. Exatamente, não tem encontro consonantal, não tem duas consoantes ligadas uma à outra. Exatamente. Temos claramente um concurseiro aqui, né, gente? Que ainda lembra do termo encontro consonantal. Capaz que você ainda lembre do ditongo, ditongo, tritongo e hiato, né? Bom, português e suas Umas nuances. coisinhas a gente lembra de vez em quando, gente. Português e suas nuances, é por isso que eu adoro o inglês. Vamos lá. Então, pessoal, percebam. Enzo, vamos lá, me acompanha. Por que nesse caso eu vou falar... deixa eu pensar numa boa palavra aqui como exemplo. Prime e não prim. Prime, não prim? Por que eu falo prime e não prim? Porque eu tenho apenas uma consoante entre as vogais I e E. Compreende? Compreendo. Apenas uma letra entre as vogais mantém a pronúncia em inglês, né? Prime. Duas letras, duas consoantes entre as vogais, também chamado, bem lembrado pelo Rafael, de encontro consonantal, você vai manter a pronúncia da vogal em português, ok? Por isso que eu falo attend, porque tem dois T's. E por isso que eu falo prime, porque tem apenas um M e não dois, ok? Ok. Alright, guys, let's proceed. Vamos prosseguir. Today I have a reading exercise for you. Hoje eu tenho um exercício de leitura para vocês. Guys, I want you to remember that our translations, the goal of our translations is to improve your vocabulary. Eu quero que vocês lembrem que o objetivo das nossas traduções é melhorar o vocabulário. Today, you're going to do many translations. Hoje vocês vão fazer muitas traduções. Mas, I want you to pay attention and try to comprehend it before translate it.
mas eu quero que vocês prestem atenção e tentem fazer a compreensão, compreender antes de traduzir, ok? So, let's go. Enzo, you are the first to arrive. You can read the first sentence. The first sentence, ok. Em inglês ou em português? In English, first. Ok. Pay attention to the pronunciation, okay? Okay. David and Emma looked at each other across the table. The young couple were happy, the food was delicious, the light from the candles was soft, and the music was perfect. Okay, so Enzo, what is the meaning of looked at each other? Olharam para os outros. Exactly. So what's the meaning of each other, guys? Outros. No caso, Um ao outro, each other, ok? isso. Então, Aham. não só significa com um ao outro, como nos. Tipo assim, ele vai entender uma ação recíproca. Ok, pessoal? Então, por exemplo, Ok. se eu quisesse dizer assim, ó, nos vemos mais tarde, eu teria que dizer algo como we see each other later. Ok? Ok. Nós vemos um ao outro mais tarde. We see each other later. And what is the meaning of young couple, Enzo? Casal novo, diríamos assim. Exactly. Um casal, couple, and young means jovem, ok? Ok. Candle. What is the meaning of candle? Vela. Vela. The light from the candle was soft. And what about soft? Soft. Soft tinha um significado, só que eu esqueci. Pelo que eu lembre, envolvia algum tipo de textura. Textura. Sim, quando a gente está falando de coisas físicas, soft significa macio. Ok? Mas como a gente está falando de uma luz, o que você acha que significa soft? Pode Ok. ser suave também? Suave. Nesse caso é suave. Ou seja, macio para coisas físicas e suave, ou fraco, né? Para coisas não físicas, como luz, vento, né? Calor, ok? Soft. Não se esqueçam, Ok. pessoal. É um exercício de vocabulário, anotem palavras novas. Sempre importante. Ok. Rafael, the second sentence is yours. Primeiramente, Tainá. Não, desculpa, Rafael. Já que a segunda frase vai ser sua, eu quero que você traduza a frase anterior do Enzo. Completamente. Pera aí, Tainá, deixa o Rafael fazer primeiro. Travou aqui para mim, Gabriel. Tainá. Você, Rafael. Oi? Você, Rafael. Traduza a frase do Enzo completamente para mim, por favor. David e Emma olharam uns para os outros na mesa. David e Emma olharam uns Across. para os O outros que na parece mesa. across? Através, né? Foi uma palavra nova que eu esqueci de mencionar. Através. Across. Através da mesa. O casal jovem aqui. Were, O not casal here. jovem aqui. Were, not here. It's the past of to be. I am, I was. You are, you were. O casal jovem lá. O casal jovem lá. Não. Lembre-se. Parabéns ao casal jovem. Were é o passado de are. O casal jovem está de parabéns. Happy, feliz. O casal jovem está feliz. Está? Está não seria are, happy. Casal jovem. Were é o passado de are. Lá.
A, a, Quando eu digo assim, ó, you are a student, ou you are studying, melhor. O que significa are? You are studying. você, You are studying. você está estudando. Ok, então o que significa o are? É o verbo to be, né? Estava. Estar, né? Ou seja, o were no O passado casal é... estava feliz. Exatamente. Estava. O casal jovem estava feliz. A comida estava deliciosa. A, o Luz, light, light. a luz de vela suave, a luz de vela suave e a Não, a música luz de estava vela. perfeita. Vamos lá. The light from the candle, a A luz da vela. A luz de vela estava suave e a Exactly. música estava perfeita. Exactly. Keep going with the next sentence. Continua com a próxima frase. Just read it. Lembre-se, tente fazer a interpretação sem tradução, tá? Até porque não vai ser você que vai traduzir ela. Let's go. Mas para eu fazer a interpretação para inglês. Pronuncia em inglês, isso aí. A pronunciar em inglês. David looked at Emma's beautiful smile. Smile. All the pain of smile. The pain of his last break up disappearing. Exactly. Disappeared. All his doves and fear about love had gone. His hand Reached. reached out and reached out and those hairs. Exactly. David looked at Emma's beautiful smile. All the pain of his last break up, not up, okay, disappeared. All his doubts and fears about the love had gone. His hand reached out and touched hers. Okay? Guys, Okay. Tainá, please answer me. What is the meaning of smile? Que? What is the meaning of smile? The translation of smile to Portuguese. Sorriso. Sorriso. Não sei. E quando ele fala assim, ó, Emmas com apóstrofe S, o que ele quer dizer? Ele Emmas. está? Não sei. Não. Isso é, por exemplo, he is, vira his, beleza, quando você tem um pronome. Mas Emma é um substantivo. Emma's beautiful smile. O que o apóstrofe S indica, pessoal? Em substantivos. Quem souber dizer e quiser falar, pode falar. Que o sorriso é dela. Exatamente. Que o sorriso é dela. Então, Que é o sorriso de Emma. Então o que significa Emmas com apóstrofe S assim? Lindo sorriso de Emma. Não, só o Emmas. Seguindo essa lógica, Rafael. Se você tira o sorriso de Emma, se você tira o lindo sorriso, vira o quê? Somente. De Emma. De Emma, ou seja, Sorriso. Emma. quando vocês virem um pronome, por exemplo, como he, o she, o it, né, com S no final, usualmente vai ser a abreviação do verbo to be, is mesmo. Mas quando vocês verem um substantivo assim, a maioria das vezes ele vai estar representando posse, esse apóstrofe S aí. Então quando você vê um substantivo com apóstrofe S, ele é a mesma coisa que você estivesse falando daquela pessoa, entende? Emmas, da Emma. Gabriels, do Gabriel. Rafaels, do Rafael. Joãos, do João. Tainás, da Tainá. Letícias, da Letícia. Percebem?
Tainá, como eu diria casa Sim. da Tainá? House. Vamos lá. O que eu preciso acrescentar no substantivo para da posse? Siga o próprio exemplo da frase. Ah, tá. Eu não tô escutando. A internet tá ruim. Tainá, me ouve? Agora sim. Diz pra mim, como é que eu diria da Tainá? É claro que eu posso dizer Tainás. Tainás. Então como é que ficaria casa da Tainá? House. Tainás. Tainás. House. Aula da Tainá. Eu não escutei. Aula da Tainá. Como ficaria? Aula da Tainá. Tainás. Class. Exatamente. Letícia, como é que eu diria exercício da Letícia? Lembrando que exercício é exercise. Letícia Exercise. Letícia's exercise. Como é que eu diria namorado da Letícia? Matheus. Mas como é que eu diria É, ao pé da letra? Letícia Boyfriend. Letícia's boyfriend, exatamente. Ou se você quiser, você poderia falar Letícia's Matheus, o Matheus da Letícia, né? Tá bom. Ia ficar compreensível. Vamos lá então, pessoal. Lembrem-se, apóstrofe S no final de nome substantivo indica posse, alguém que tem algo, ok? Vamos lá, Tainá, continue. Qual que é a tradução de... All the pain of his last... Break up, pessoal. O que vocês acham que significa break up? Término de algo? Término, mas não é término de algo, é término de relacionamento especificamente, ok? Positivo. Na verdade, break up no geral é ruptura, ok? Por exemplo, there was a break up in the party. Houve uma ruptura no grupo, né? Lembrando que party é festa, mas também pode ser traduzido como grupo ou partido, ok? Então, por isso que a gente chama partido político de political party, ok? Então perceba, break up é ruptura, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando de término. Então nesse caso, quando ele fala assim, ó, all the pain of his last breakup disappeared, ele tá querendo dizer o quê, Tainá? Toda dor do seu... Last. Last é último? Uhum. Último término? Uhum. Desapareceu. Desaparece. Exatamente. What about doubt? Pessoal, perceba que não é doubts, ok? E não é doubts, é doubts. Você fecha, mas não pronuncia, ó. Doubts. Ok? Não é doubts. E nem doubts. Não se esqueçam disso. O que é doubts? Não sei. Dúvidas. E fears? Medo? Medos. Exactly. E o que significa had gone? Acabou? Pode ser, mas ao pé da letra. Sumiu. Não, ao pé da letra. Had. Tinha? Gone. Entendi. Had é tinha. Gone. Ido? Não Tinha sei. ido. O que ele quer dizer com isso? Tinha ido. Tinha ido embora, né? Ou seja, se foi. Ok? Então, quando a gente fala had gone, pode ser traduzido como se foi. Ou terminou, como você traduziu. Ou acabou.
né? Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, o had é tinha e o gonna é ido, ok? Uhum. Vamos lá, Tainá. His hand reached out. O que significa reach out? Aí eu não sei não. Reach out é alcançar. E o que significa to touch? Touchscreen. Tocar. Tocar. Então, vamos lá, Tainá, do começo. Traduz essa frase para mim, por favor. David olhou. Tá. David olhou para o lindo sorriso de Emma. É isso? Uhum. Se eu não corrigir, pode ir, que tá certo. Toda a dor do seu término passado desapareceu. Toda sua dúvida e medo sobre o amor tinha ido. Sua mão To reach, alcançar. To reach out é alcançar algo que está um tanto longe, né? E reached out é o passado, né? Alcançou. Sua mão alcançou seu cabelo? O que é to touch, pessoal? Tocou. Tocou o quê? Hers. Se... Vamos lá. A Se dela. a dela. É Se, dela. a dela, né? Touched hers. Tocou a dela. Tocou, ó. A mão dele... His hand reached out. Alcançou, né? Saiu. E tocou a dela. And touched hers. E tocou a dela. Exatamente. Pessoal, quando eu falo pra vocês praticarem a leitura, é isso que eu quero que vocês façam. Percebam que aqui eu tô pedindo para vocês fazerem esse monte de tradução e tudo mais para que todo mundo compreenda bem o que significa cada palavra. Mas quando vocês estiverem fazendo isso sozinhos, vocês vão pegar igual eu tô fazendo. Perceba que quando chega numa palavra que eu acho que provavelmente vocês não vão saber, eu vou lá e falo para vocês o que é. É isso que vai acontecer quando vocês estiverem lendo por conta. Vocês vão ler até aqui você vai entender e vai chegar numa palavra que você fala, nossa, eu não sei o que isso quer dizer. Aí você vai lá e traduz aquela palavra. A partir desse momento você vai saber. E aí depois, quando você lê de novo, tudo vai fazer sentido. Percebe que é isso que acontece. Primeira vez, talvez, quando vocês ouviram o Rafael lendo, não tenha feito completo sentido a frase. Mas a partir do momento, Tainá, que eu te falei as palavras-chave que provavelmente você não saberia a tradução, traduzir depois ficou bem mais fácil, não ficou? É assim que são os exercícios de tradução. E quanto mais você faz, menos você precisa fazer, na verdade. Mais fácil fica na realidade. Vamos lá, Letícia. As duas próximas frases são suas. Professor, onde que tá? I want to ask you something. I want to ask you something. David searched. É assim? Searched. David searched. Não, fala assim, ó. Search. Searched. Agora coloca o D no final. Searched. 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 Eu até me perdi. Fala assim, ó. Search. Só um minutinho, pessoal. Meu celular tocou aqui. Search. Repete comigo. É. Letícia. Letícia, repete comigo. Search. É shirt. Não é shirt. É com S, ó. Search. Search. Exato. Agora coloca um D no final pra virar passado. É searched. Isso. Searched. É his Não, ears. I want to ask something. Vamos lá. Ah, do começo? Uhum. I want to ask you something. David searched his ears. Her. Her ears. Eyes. Cold she got. Olhos. Eyes. Cold. Ah. Eyes.
could she guess what was coming? Go on. His smile. Her. Não. Peraí, deixa eu Her. aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Deve estar um pouco... Melhor? Aqui você tá? Pera, agora eu vou Letícia? achei. Her smile. É como, Smile. professor? Ó, smile, por que smile smile? também? Por que smile? Ó, só tem um L, ó. Smile. Por que é Ah. made? Porque só tem um D. Entendeu? Por que é brave? Porque só tem um V. Aqui, por que aqui é worry e não... por que aqui é worry e não worry? Porque aqui tem dois R's. Né? Her smile made him feel brave. She held his hands. Uhum. Don't worry. Don't worry. Ah, que difícil. Whatever is it? Não, it is. I'll probably say yes. Ok. Então, vamos lá. I want to ask you something. What is the meaning of to want, pessoal? Quem que foi o último que Eu falou quero. aí? Rafael, por favor. Eu quero. Não, Rafael. Você falou do último, mas não tem problema. Vamos lá. João, to search. Qual que é o significado de to search? Prossiga, procurou? Search, procurou. Ou seja, o verbo to search é... Procurar. Exatamente. Could she guess? Alguém sabe o significado de guess? Adivinhar. Adivinhar? Adivinhar, to guess. E coming? Vir. Vindo. Vindo. Exatamente. Pessoal, what is this meaning of brave? Brava. Corajoso, bravo. Corajoso ou bravo. Lembre-se que o bravo, no português a gente acaba utilizando somente como no sentido de alguém estar nervoso, né? Upset. Mas lembre-se que alguém bravo também, principalmente no português mais coloquial, é alguém corajoso, tá? Então as duas traduções, corajoso e bravo, estão corretas, mas lembrando que é bravo no sentido de coragem, e não no sentido de raiva, ok? E o held, pessoal, alguém sabe o que significa held? Whatever, seja o que for, alguma coisa assim? Não, held. Held, aqui ó. É mantido? Pode ser. Não, held Pode ser mantido segurou? dependendo do contexto. Segurou, segurado, exatamente. Por isso que dependendo do contexto pode ser mantido também, Letícia. Eu fui pelo contexto, O segurou a mão dela. o verbo to hold, exatamente, que é isso que eu quero que você faça, João. É isso mesmo, parabéns. To hold é segurar, held é segurou. Mas, dependendo do contexto, quando eu falo held, por exemplo, held captive, que é segurou preso, pode ser traduzido como manteve preso. Ok? Então o held pode ser manteve, né? Mantive. Ok? E o to hold pode ser manter, dependendo do contexto. To worry, pessoal. O que é to worry? To worry. Se preocupar? Preocupar-se, ou seja, don't worry, não se preocupe, ou não preocupe-se. Exatamente. Whatever, pessoal, o que é whatever? Tanto faz. Seja o que for. Seja o que for, tanto faz. Percebam que a gente não pode traduzir só como tanto faz. Quando alguém fala assim pra você, something bad is going to happen, algo ruim vai acontecer, você fala whatever. Tanto faz. Aí a gente entende como tanto faz, mas o real significado de whatever é o que for, ou seja, o que for. Ok? Então o que significa whatever it is? Seja o que for. Não, seja o que for, o que quer que seja. Ok? O que quer, né? Isto
é, o que quer isto é, ou seja, o que quer que isto seja, o que for, né? Muitas traduções possíveis, nem sempre a gente consegue traduzir exatamente. Vamos lá! Eu acho que quem ainda faltou para fazer tradução, pessoal, eu me perdi um pouquinho aqui. Eu, Vamos lá, João. vamos lá, eu quero te perguntar uma coisa. Uhum. David procurou os olhos dela. Searched her her eyes. eyes, procurou os olhos dela, é isso aí. Ela, ela Lembre-se do conseguiria- significado de could. Se can é Ela- pode, could é? Ela conseguiria adivinhar. Uhum. Não, é poderia. Ela poderia adivinhar o que estava vindo ou o que estava por vir. É isso? Exatamente. Ao pé da letra, né? Poderia ela imaginar o que estava vindo, ou o que estava por vir, o que estava vindo, na verdade, né? Was coming ao pé da letra, estava vindo. Se fosse o que estava por vir, seria what was, o que estava to come, por vir, a vir, ok? Entendi. Her smile made him feel brave. O sorriso dela o fez sentir corajoso. Uhum. Ela segurou a mão dele, né, his hand. Don't worry, não se preocupe. Aí eu entro nessa que tu falou. Eu vou meio que. Vamos lá, vou whatever. sentido da frase. Whatever, o que quer que, whatever, isto, it, is, ou seja, o que quer que isto é, ou seja, o que quer que isto seja, né, para ficar mais adequado. Ou o que quer que Então, seja quer que somente. isso seja, eu provavelmente, direi sim. Exatamente. Ok, a leitura agora. Faltou alguém para fazer a leitura? Podemos, vai, agora volta de novo em você, Enzo. Vamos lá. Onde parou? Isso. He felt so excited. Ele se sentiu muito animado e No, ele in estava... English, please. Sim. He felt so excited. He was about to ask the most important question of his life. You can translate it now. Ele estava se sentindo bem animado e ele estava pronto para perguntar a pergunta mais importante da vida dele. Exato. O about to, essa expressão about to, é em volta de. Quando você fala que você está em volta de fazer alguma coisa, o que você quer dizer com isso? Ou sobre fazer alguma coisa? Você está quase lá, quase fazendo. Ok? Uhum. Pode continuar, Enzo, por favor. From the corner... From the corner of the restaurant, a strange man watched them. He sat very still at his tab. He held a menu, but he wasn't reading it. Instead, his cold eyes looked only at the young couple. Pode traduzir, por favor. No canto do restaurante, um homem estranho estava assistindo eles. Ele sentou na sua... Tab pode ser aquelas mesinhas de bar, não? Aham. Table, né? Tab. Aqui tá, Aqui. no caso, table, mas também existe a abreviação tab, que também vai ser a abreviação de table, tá? Né? Mas não como mesa, e sim como tabela, não se esqueça. Lembrando que table também significa tabela. Ok. Ele estava se sentando na sua mesa e ele pegou um dos cardápios, mas ele não lia. E ao invés disso, ele Ele se concentrava com... Oi? He held. Tem uma tradução mais específica. He held. É o passado de to hold. To hold. Agarrou? Segurar ou agarrar, né? Nesse caso, segurar. Segurou. Ou seja, exatamente. Ele segurou o cardápio, mas ele não estava lendo. Ao invés disso, ele olhava com olhos frios pro casal jovem. Vamos traduzir Como mais. jovem casal. Essa é a tradução, o sentido, mas vamos traduzir mais ao pé da letra. His cold eyes Os olhos gelados dele. looked only at the young couple. Olhavam apenas para o casal novo. Exatamente, para o jovem casal. Alright. Então, lembrando, pessoal, ó. Instead, ao invés de. Ok? Corner.
esquina, canto, quina, ok? Todas essas traduções, ó, esquina, canto, quina, corner, ok? Ok. Ok. Vamos lá, pessoal. Para acabar essa parte aqui, Rafael, please. Pessoal, vocês podem ver que eu tô pedindo para fazer a tradução logo após agora para dar tempo, tá? Porque senão não dá tempo de finalizar essa parte aqui. Vamos lá. Back at the table, Dave Sutherland, Fate Nevers. Lembrando, back é atrás, sim. É trás, sim. Mas também pode significar de volta, ok? E suddenly significa repentinamente. Vamos lá, Rafael, traduza para mim, por favor. Ele de volta à mesa deles, atrás da mesa deles, De volta à mesa deles. de volta à mesa deles, Dave repentinamente fez nervos. Felt é o Não, passado de to feel. To feel, sentir. Felt. sentiu-se nervoso, sentiu-se nervoso. Exatamente. Então, do começo, só para ver como é que fica. De volta à mesa deles, David sentiu-se nervoso. Exatamente. Vamos lá, Tainá. Excuse me. Que? Excuse me. Aqui, ó. Pode continuar daqui. Excuse me. He said to Emma. He said. He said. He pushed Push. his chair back and went to the toilet. Exatamente. And as he looked in the mirror, Look he it. told o quê? Himself. Himself. O que é himself, pessoal? Alguém sabe? Ele mesmo. Ele mesmo. Come on, David, come on. You can't do this. Mate, she's crazy about you. Exatamente. Vamos fazer essa tradução, Tainá? Com licença, ele disse para Emma. Exato. Said é o passado do verbo to say. Dizer no passado, said, disse. Lembrando que no inglês é meio estranho, né? Push parece puxar, mas na verdade é empurrar.